Vamos para Orlando com a Lívia Laranjeira com informações desse Flamengo do Tite, lá nos Estados Unidos. Tudo bem, Igor? Boa tarde para você, Conrado, Coutinho, PC e para todo mundo ligado com a gente no Seleção. Depois da segunda-feira de folga aqui na Flórida, nos Estados Unidos, os jogadores do Flamengo voltaram ao trabalho hoje. Nessa terça-feira, eles treinam em 2 períodos e a gente conseguiu acompanhar o começo da atividade da manhã. Foi a primeira vez que os jornalistas conseguiram ver um pouquinho de trabalho com bola. Então, primeiro um trabalho em espaço reduzido, com marcação sob pressão, e depois um trabalho de finalização. Depois os jornalistas tiveram que deixar aqui o Osceola County Stadium, né, que é esse mini estádio dentro do complexo esportivo onde fica o CT do Orlando City. Mais tarde a gente deve ter entrevista coletiva do atacante Pedro, então claro, também vamos ficar por aqui, vamos acompanhar, se der tempo a gente ainda traz aqui dentro do Seleção, se não ao longo da programação do Sport TV, claro. Enquanto os jogadores seguem trabalhando aqui na Flórida nessa pré-temporada, os dirigentes do Flamengo também trabalham nos bastidores, porque o mercado tá quente, né? Então, a gente trouxe ao longo da última semana, né, que o Marcos Braz e o Bruno Spindel estavam na Europa negociando alguns jogadores, fecharam a contratação do Matias Vinha e depois foram para Sevilha para tentar avançar nas negociações pelo atacante Luiz Henrique. A passagem por Sevilha foi uma passagem relâmpago, então só para explicar como ficou essa situação. A princípio, o Sevilha estava disposto a negociar um empréstimo do Luiz Henrique. Eles sempre preferiram a venda do jogador, mas o Flamengo queria contratá-lo por empréstimo com passe fixado para venda, e aí depois o valor do empréstimo seria abatido nessa venda. O Betis estava disposto a negociar nesses moldes, mas o Luiz Henrique jogou bem nas 2 últimas partidas, diante de Barcelona e de Granada, foi titular, atuou os 90 minutos e aí isso fez o Betis recuar. Então, nesse momento, para o clube espanhol, só interessa a venda do Luiz Henrique. Então, essa negociação deu uma esfriada nesse momento. Em contrapartida, o clube segue negociando pelo Léo Ortiz. Até o Marcos Braz e o Bruno Spindel devem vir aqui para Orlando, né? Devem chegar nessa semana e acompanhar o amistoso de sábado diante do Orlando City, e eles vão aproveitar essa viagem aqui para Orlando também para conversar com o presidente Rodolfo Landim para estabelecer os valores para fazer uma nova proposta ao Bragantino. A princípio, o Bragantino queria 12 milhões pelo Léo Ortiz, para o Flamengo esse valor não era nem considerado, agora eles já aceitaram baixar essa pedida, e aí o Flamengo vai chegar aí num valor que acha justo para fazer a oferta pelo jogador, mas as conversas continuam. O Flamengo ainda não descarta a contratação do Léo Ortiz, é um zagueiro que interessa bastante ao atacante Tite. Falando agora das saídas, das possíveis saídas ou das saídas já encaminhadas de jogadores do Flamengo. Vamos primeiro falar do Thiago Maia, porque a negociação avançou, né? O Internacional fez uma proposta de 4 milhões de euros e parece que está bem próximo de um acerto com o Flamengo para a saída do jogador. Então, nas próximas horas, a gente já deve ter um desfecho. O Thiago Maia nem viajou aqui para Orlando, né? Seguiu treinando no Ninho do Urubu, está aguardando o desfecho dessa negociação para possivelmente embarcar para Porto Alegre e passar a defender o Internacional. E ainda tem a situação do Mateuzinho. O Mateuzinho já está treinando no Corinthians, já estava tudo certo, ele chegou a assinar contrato, mas quando esse contrato chegou para o presidente Augusto Melo, o Augusto Melo não assinou e voltou em alguns quesitos desse contrato, em alguns parâmetros dessa negociação. A princípio, Flamengo e Corinthians não tinham estabelecido um valor fixado para compra do Mateuzinho no futuro. O Augusto Melo quer a inclusão disso no contrato. Isso não é um impeditivo para o Flamengo. O Flamengo está disposto a aceitar essa situação pedida pelo Corinthians. Só que aí eles vão precisar negociar qual vai ser esse valor. O valor, a princípio, pedido pelo Corinthians, o Flamengo considera baixo. Então as negociações estão nesse sentido, mas ele segue treinando no CT Joaquim Grava já com os futuros companheiros do Corinthians. A gente vai seguir acompanhando todos os desdobramentos das negociações e também
também tudo aqui do treinamento do Flamengo em Orlando, na Flórida, durante essa pré-temporada. Amanhã o elenco volta a treinar em 2 períodos, a gente também deve ter uma parte do treino da manhã aberto. Enfim, a gente vai acompanhar todos os passos do Flamengo e qualquer novidade a gente traz aqui no Seleção e ao longo de toda a programação do Sport TV. Combinado, Igor? Volto com você, bom programa. Combinadaço, Lívia. Então, até o sábado, contra o Orlando, o jogo contra o Orlando, 3 horas da tarde, que a gente vai acompanhar aqui no Sport TV. A gente vai estar com todas as informações direto lá de Orlando, com a Lívia Laranjeira. Vamos trazer por etapas, porque, por enquanto, o que a gente vai discutir aqui do Flamengo é mais o bastidor, é ainda, né, esse mercado que está muito agitado, muito até pela figura do Braz e do Spindle, né, que estão, né, numa expedição pela Europa para tentar fechar alguns nomes. E, por enquanto, a passagem lá foi relâmpago, né? Por exemplo, por Sevilha, que é o nosso primeiro assunto, que é o Luiz Henrique, Conrado. Um jogador, né, que o Flamengo já deu o aval para comprar. Pedido do Tite. Pedido do Tite. Num primeiro momento, o Flamengo entendia que ia conseguir no molde que gostaria. Flexibilizando de um lado, mas por empréstimo, com a obrigatoriedade de compra ao final desse empréstimo no fim do ano, junto ao Real Betis. A questão é que o Luiz Henrique voltou a campo, ele que ficou um tempo fora, e o período que ele ficou fora foi pela investigação daquela máfia de apostas, apostas esportivas, inclusive que o Paquetá também passou, que está jogando na Premier League. O Luiz ficou fora, mas ele jogou, né, os 2 últimos jogos do Betis, e o Pellegrini gostou demais do que viu mesmo na derrota para o Barcelona por 4-2. E aí o Betis recua, né, nessa negociação com os dirigentes do Flamengo já em Sevilha, e entende que a transição dele, a venda dele é só com o pagamento dos 18 milhões de euros. E aí aperta para o Flamengo, que segue na negociação, que é muito difícil. Conrado, é uma carência do Flamengo, é uma oportunidade pelo talento que tem o Luiz Henrique. Qual que é o status de uma negociação de necessidade para um time que tem tanta alternativa? A carência, necessidade, os outros clubes ouvindo isso devem ficar até bravo, né? Não existe, né, cara? Não tem. Mas assim, seria ótimo, já que o Flamengo tem dinheiro, é o que o Flamengo tem feito nos últimos anos. E assim, você pode falar que tal ano não ganhou, tal jogador que não deu certo, mas na minha opinião, no geral, tem dado certo. Você o Gabigol e Pedro não dá, porque um fica no resto. Já ganhou com o Gabigol, já ganhou com o Pedro. A pergunta que fica agora tem o Pedro. Já ganhou com os dois também. A pergunta que fica é no molde do Betis. Do jeito que o Betis quer fazer a negociação, se 18 milhões de euros é uma pedida alta demais pelo jogador. Não, a questão é essa. Para mim, o que não faz sentido, apesar de todo o poderio financeiro do Flamengo, o Flamengo, assim, não dá nem pra, não é um clube brasileiro no mercado, é algo acima. O Flamengo tá com muito dinheiro, gente. As contratações do Flamengo são fora da realidade do mais rico da futebol América do Sul brasileiro. Então, assim, eu não duvido do Flamengo ir lá e tirar o cara do clube espanhol. O que não faz sentido é que o Betis chegou um dia, opa, tem um cara lá na América do Sul, no Fluminense, vou lá contratar, vou dar tanto de dinheiro. Aí traz, né, um garoto 13 promissor. milhões de euros. 13, obrigado, 13 milhões. Aí ele chega lá, o que acontece? Joga bem. Tá jogando bem, destruindo, um monte de time em cima dele. Foi o que aconteceu. O Luiz Henrique chegou e já de cara foi destaque na La Liga, no Campeonato Espanhol. Aí teve essa questão da aposta, né, da investigação. Ele, o Paquetá, depois deu uma queda. Mas assim, tá sempre jogando bem, cara. Agora, de novo, esse jogo que você citou contra o Barcelona foi 4-2, né, de virada. Ele criou os 2 gols. Ele jogou, foi titular e jogou bem pra caramba. Mais uma vez, na outra ele tinha sido titular também com boas jogadas. Enfim, então não faz sentido. Por que o Betis abriria a mão? Veio aqui, então não faz sentido. Por isso que eu entendo o lado do Betis, mas assim, o lado do Flamengo tentar, se tá com dinheiro, amigo, melhora o time. Hoje, se você parar para pensar, se quiser jogar com 2 pontas, né, vai ter o Luiz Araújo, o outro, o Bruno Henrique, não é dali. Nem ponta o Bruno Henrique é, né? Mais um segundo atacante, mas pode jogar aberto. Então, se você parar para pensar, não tem aquele reserva ali. Então ele pode trazer o Luiz Henrique, aí ele ser titular, o Luiz Araújo com essas características, né? De ponta, driblador, de ir pra cima. Enfim, mas eu não vejo o Betis abrindo mão porque é um cara importante, titular do time. Em qualquer modelo, a negociação já era difícil, né? O Flamengo mesmo com essa tentativa de Europa, não olhar só o Luiz Henrique, mas o próprio também, já era tido como difícil. E agora, com esse pedido dos 18 milhões de euros, dificultou ainda mais. Uma que parece que volta a ser mais provável, Coutinho, é a do Léo Ortiz. E a do Léo Ortiz, em que pé que tá, né? O Léo Ortiz, lá em dezembro, ainda o Flamengo sinalizou a vontade de ter o zagueiro do Bragantino para a temporada de 24, também um jogador que tem o aval do Tite, gosta muito. Convocou para a seleção brasileira. Convocou para a seleção. No dia 30 de dezembro, o Flamengo chega com uma proposta de 12 milhões de euros para ele e o Juninho Capixaba. Seria metade para cada, né? Então o Flamengo colocou 6 milhões de euros estipulados para a corda e até para o Léo Ortiz.
E naquele momento, né, até o dia 10 de janeiro, o Bragantino bateu o pé e disse, não, são 12 milhões de euros, esse é o valor que está fixado aí pelo Léo na pedida do time de Bragança. O Léo chegou a treinar separado, por um pedido dele, enquanto a negociação se arrastava. É uma vontade do Léo Ortiz, Coutinho, jogar no Flamengo. E se a negociação acontecer com um final feliz para o Flamengo, eu cravo aqui que a vontade do Léo Ortiz é determinante. Claro. Essa negociação ela já teria acabado se o Léo Ortiz não fosse tão forte aí junto com o Bragantino, na figura, inclusive, do seu empresário, do Paulo Pitombeira, que continua com a negociação, né, firme para tentar fazer o movimento por um entendimento que no momento da carreira, ele com 28 anos, e vir para o Flamengo nesse momento seja o melhor. Hoje, o que acontece? O Bragantino volta à discussão, volta com essa negociação para a mesa e desce a pedida de 12 milhões de euros para 10 milhões de euros, tá alto. como a Lívia falou. Ainda é uma pedida diferente do que o Flamengo colocou de 6 milhões. O Flamengo sempre vai sofrer, porque a situação financeira do Flamengo, essa saúde de triatleta que o Flamengo tem financeiramente, ela é pública. Então, qualquer clube que vai negociar com o Flamengo, a primeira pedida desse clube é sempre lá em cima, porque ele está negociando com o Flamengo. E aí o Flamengo, já sabendo disso, também imagina que é uma queda de braço. Porque você vai negociar com um clube que a tua saúde financeira não é tão forte assim, agora com o Flamengo não. Com o Flamengo, o clube que está negociando sempre vai querer tirar o máximo, por saber até que é um clube que cumpre com tudo aquilo que é acordado, todas essas coisas. A pedida pelo Léo Ortiz tem a vontade do jogador, tem o interesse do clube. Agora, não nos esqueçamos que entre a vontade do jogador e o interesse do Flamengo está um clube que financeiramente também é forte. A gente muitas vezes é o Bragantino. Não é o Bragantino. É empresa. É empresa. E essa empresa, ela também negocia como empresa. Ela olha como empresa. Ela não está ali de pires na mão, dizendo assim, pô, vem cá essa proposta. Não, vende, que com isso a gente resolve aquilo outro. Não, então, Principalmente, né, Paulo? Porque nos últimos anos é um clube que tem disputado as principais competições. Sim. Né? E em alguns momentos até se colocado como rival do Flamengo. E que faz bons movimentos no mercado. Sim. O Juninho Capixaba, que o Flamengo está querendo, tinha feito a última temporada pelo Bahia, né? E aí o Bragantino foi lá e buscou. Buscou o Lucas Evangelista, vários outros. O Bragantino é um clube que ele não tem um acompanhamento da mídia diário, como o Flamengo tem e outros clubes têm, mas os movimentos de mercado do Bragantino são muito bons. O técnico que o Bragantino foi buscar para o lugar do Barbieri, Pedro Caixinha, não sei se vocês concordam, mas para mim fez um ótimo trabalho. E é outro que quer contar com o Léo Ortiz. Talvez... A gente está falando da questão da negociação do Flamengo, que o Tite quer. O Bragantino quer contar com o Léo. O Léo é uma das figuras, inclusive, símbolo desse projeto da Red Bull. Então, a gente olha o lado do Flamengo que está aqui na negociação aberta, mas eu estou pensando agora no Léo. É mais no jogador. Porque naquele primeiro momento que ele treina separado, é um pedido dele, que não conseguia focar naquele momento, nem no Bragantino. Ele jogou a primeira rodada, mas começou no banco, entrou no segundo tempo. Ele voltou a treinar no dia 15 de janeiro, né, com o grupo, treinar junto com o elenco. É um cara super ambientado lá, Bragança, um cara que adora a cidade, do time. Vir para o Flamengo é um projeto de dar um salto na carreira, mais visibilidade. Salário com certeza. Salário maior, mas não há como comparar Flamengo e Bragantino. O que me pega nessa situação... Pro Léo, o que é melhor agora, Coutinho? Acho que é melhor vir pro Flamengo. Pra ele é melhor pro Flamengo. Ele esgotou as possibilidades dele no Bragantino. O que ele pode conquistar mais no Bragantino? Ser campeão de um título nacional ou uma Copa Sul-Americana, por exemplo? Pode acontecer. Não nos esqueçamos que o Flamengo em 2025 joga o Mundial, gente. Já tem isso. E o Mundial já certo. E você citou uma parte do Bragantino, pensei que em relação ao Flamengo é muito diferente, né? O Bragantino precisa jogar muito, com todo respeito a todo mundo, para a gente destinar meia hora para falar do Bragantino. Claro. Aqui. Porque ele não tem uma ascensão na mídia tão grande quanto o Flamengo tem em todos os programas diários. E aí não é só aqui no Sport TV, na Globo, é em todos os lugares. Os jornais, o site, porque dá mais audiência, é natural isso. Tem uma torcida maior, tem uma história muito maior. Então, isso para o jogador por si só, mesmo se não fosse esse Flamengo, de tantos craques, de tantos jogadores do Tite, já seria um atrativo a mais em relação ao Bragantino. E assim, quando você mantém um jogador insatisfeito, cara, geralmente dá problema. Eu não lembro, não sei se vocês lembram, de nenhum clube que tenha dito não a uma transferência de um jogador
que aquilo não tenha causado um problema futuro ou uma queda de desempenho do jogador. Eu tenho assim, eu acho também, em várias situações, eu acho que você manter um cara que não quer ficar é ruim. Eu não sei se é o caso do Léo. Conhecendo o Léo e pelo que ele tem... Né, eu não estou dizendo que ele vai fazer corpo mole, não. Eu acho que isso ele não vai fazer de fato. Não vai fazer. Acho que ele só vai estar infeliz. Ficar no projeto pro Léo, acho que não é ruim. Eu entrevistei o Léo Ortiz, Conrado, em 2022, quando, ainda no Bragantino ia disputar a Libertadores, né, de 2022. Ele estava com 26 anos. E a aposta dele naquele momento em Bragança era fazer a última grande temporada, ali como um dos líderes do projeto, e ter a transição para o futebol europeu. Era um sonho do Léo no primeiro momento. O problema todo é a idade, Isso passou. Eu acho que passou pela idade. Ele não aceitou algumas propostas lá atrás, que não era o destino que ele queria, e aí depois veio uma lesão séria. A gente tem que lembrar que o Bragantino cresce quando ele volta dessa lesão. Exato, é um jogadoraço. O time do O Léo Ortiz, ele é um zagueiro armador. Só que assim... A quantidade de passe que ele acerta ele é muito diferente. Final, e ele tá no Bragantino desde a Série B. Eu comentei o jogo dele aqui na Série B. Era ele e Claudinho, grandes destaques, e assim, já jogando muita bola. Mas a gente não pode deixar de olhar o lado do Bragantino. Não tem mídia, a gente fala menos, mas tem que olhar, né? Então, porque o Flamengo quer, vai lá e pega o preço que quiser e leva? Não. E o Bragantino não é vulnerável assim. Eu acho que nesse caso, Conrado, assim, existia ali, pelo que a gente tem de informação, o Léo estipulou um valor com o Bragantino. Ó, se chegar uma proposta nessa quantia, a gente tem uma combinação aqui que eu serei vendido, né? E seria a quantia que o Flamengo ofereceu, 6 milhões de euros. E assim, se a gente olhar o mercado, a idade do Léo, ele é um grande zagueiro. Não estou dizendo que ele é velho, mas o mercado considera a idade para precificar o jogador. Ele completou 28 anos em janeiro. Completou 28 anos. Teve uma lesão grave recente que ele ficou quase um ano fora do futebol, né? 6 milhões de euros é muita grana, cara. Mas assim, grana, mas aí você olha o outro lado, que a gente falou, que o Bragantino não tá com o Pires na mão, como disse o PC. E aí é um cara que é importante e acha que ele vale 8. Eu entendo também, se eu fosse o Léo, eu ia querer ir. Eu entendo que é um preço bom, acho que se o Bragantino aceitar 6 não é ruim, pelo contrário. Mas eu entendo o time achar que ele vale 12, achar que ele vale 10, achar que ele vale 8, ele tá sob contrato. Se ele for fazer biquinho, eu acho que ele também não vai fazer isso. Assim, aí ele que vai atrasar a carreira dele também, amigo. Vai passar o quê? Vai ficar um ano jogando mais ou menos? O Bragantino renovou com o Léo, senão, né? Isso de jogar no Flamengo hoje, que é o grande time, senão todo time ali que for abaixo da primeira prateleira tem que aceitar o que o Flamengo quer, porque todo mundo vai ser o sonho do jogador. O contrato foi renovado em 2022 e até do final desse ano de 2024. A renovação foi até o final de 2026. Então o Léo está sob contrato. Eu, pelo perfil... Eu duvido que o Léo faça corpo mole, até porque não é uma exigência a mudança, é uma preferência. Eu acho que assim, caso a negociação não se concretize, haverá um período de frustração, porque havia um desejo de jogar no Flamengo, o Flamengo já está no Mundial de 2025, você olhando para um futuro não muito longo na sua carreira, você fala, olha o que tem aí de perspectiva. Você parte do princípio que o Flamengo todo ano disputa Libertadores, e é fato. O Flamengo todo ano entra na Libertadores com a perspectiva de conquistar título. Enfim, tudo isso. Agora, caso essa negociação não se concretize, o que vai haver é um período de frustração, que não vai necessariamente, até por se tratar de um jogador já de 28 anos, diferente, às vezes, de um adolescente de 20, de 21, que tem uma cabeça completamente diferente. O cara, quando tem uma lesão como a que o Léo sofreu e com um tempo de recuperação, você imagina quanta coisa não passa pela cabeça do jogador. Quando voltar, será que eu volto ainda e vou recuperar o nível que eu tinha antes? Como é que eu vou ser avaliado? A confiança, tem uma série de questões. Mas, se não se concretizar a negociação, independentemente do desempenho em campo, haverá um período de frustração por não ter ido. Não sei quem vai ficar com o Léo, né, no fim das contas, mas que é baita do jogo. Seria uma baita contratação, chegando para o Flamengo, assim, onde for. Claro, eu acho que o Flamengo já tem bons zagueiros, mas assim, na minha visão seria titular. Ia ter que brigar, claro, ia ter que chegar, mostrar. O Fabrício Bruno foi muito bem ali, principalmente do lado direito, né? E o Léo joga pelo lado esquerdo também. Joga, mas eu acho que, enfim, de repente essa questão da qualidade para sair jogando, de repente ele... acho que ele vai sobressair mais pelo lado direito na sequência. Não, e também na comparação com o Fabrício Bruno. Eu acho que a qualidade dele é maior do que o Fabrício Bruno nessa questão do que comparado ao Léo Pereira. Formaram a zaga do Bragantino no Brasileirão de 2021, né? É verdade. Acho muito difícil que o Fabrício E o Fabrício jogava pela direita, e ele pela esquerda. Acho muito difícil que o Fabrício saia também do Flamengo, até porque você ele foi o melhor jogador da última temporada. Ele e o Pulgar, talvez,
sejam os inquestionáveis. Enfim, a negociação, a pedida que desceu de 12 para 10 milhões aí do Bragantino, o Bruno Spindler e o Marcos Braz vão agora para Orlando, saem da expedição da Europa. Estavam domingo em Orlando. Vão para Orlando, né? Nós estavam domingo no jogo do Flamengo. Já chegaram em Orlando? Domingo eles estavam lá. O Marcos Braz, quando o De La Cruz entrou em campo, o Marcos Braz entrou ao lado dele. A reunião vai ter em Orlando, deles com o Rodolfo Landim. Na verdade, você pode resolver tudo hoje por vídeo, né? Mas acho que essa conversa final entre Landim e os dois vai definir qual vai ser o papel do Flamengo agora. Com essa pedida descendo para 10 milhões, a novela se estende.